Nossa atividade começa na página 18. Acompanhe comigo. Número 1. Observe a tabela a seguir que mostra alguns números relacionados ao trânsito de africanos escravizados ao longo dos 4 séculos de colonização europeia. Aqui nós temos uma tabela de estimativa de locais de origem e destino de africanos escravizados entre 1501 e 1900. Com base nos dados da tabela e em seus conhecimentos, faça o que se pede. A. Cite 2 regiões da África com o maior número de escravizados embarcados. Aí nós temos a África Central Ocidental e a costa do Benin. Então vocês vão colocar a África Central Ocidental e costa do Benin. B. Cite 2 locais que foi destinado o maior número de africanos escravizados. Nós temos aí disparado o Brasil e o Caribe Britânico. Brasil e Caribe Britânico. C. Os africanos escravizados não foram transportados apenas ao continente americano. Quais outras regiões do mundo tiveram esses escravizados como destino? Nós temos aí a própria África, certo? Em menor número, e a Europa, certo? Próxima página, página 19, número 2. No século XV, Portugal foi o reino europeu que deu início à expansão marítima. Sobre a ação exploratória portuguesa na costa africana, assinale as 3 alternativas corretas. A primeira conquista portuguesa na África foi celta. Desse local, os portugueses passaram a contornar o continente africano e a construir feitorias. Sim, verdadeiro. B. Os portugueses visavam competir com o comércio de especiarias realizado principalmente pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. Sim, também verdadeiro. E C. Marfim e africanos escravizados geraram grandes lucros para Portugal. Também verdadeiro. Então ficou letra A, B e C. 3. O texto a seguir descreve os diferentes tratamentos dados aos escravizados da África. Vamos ler o texto. Do mesmo modo que a agricultura teria sido a escravidão reinventada na África, e mais de uma vez e em mais de um lugar e com desenhos distintos, o que recolhemos das tradições africanas e tiramos dos viajantes, geógrafos e compiladores muçulmanos e dos navegadores, cronistas, exploradores e administradores europeus, permite-nos, quando muito, esboçar as diversas feições que tomou a escravidão na África em alguns diferentes momentos. Variava, por exemplo, de região para região, de cultura para cultura e de grupo para grupo. O número de pessoas habitualmente aprisionadas e postas a trabalhar a forçar pelos captores, em sociedades que se foram fazendo caracteristicamente urbanas, como a dos Iorubás e as dos Haussás, haveria desde o início mais escravos do que em regiões onde que poderia pensar ser uma aldeota não passava de um conjunto de habitações de uma só família. O escravo de um grupo agrícola era utilizado pelo modo distinto ao de um grupo predominante pastoril. Aqui seria tratado como uma pessoa da família ou quase a comer da mesma gamela que o amo. Ali, com a violência e as humilhações que merece o inimigo, nu ou com um trapo amarrado à virilha e alimentar-se de gestos lançados ao chão sem conhecer o descaso entre os empurrões e as bofetadas, a colar com o mesmo cuidado com uma cabra ou uma ovelha, uma vez que tinha com esses animais valor de uso e troca. Mais adiante, até o certo mínimo, porque se destinava ao sacrifício ritual. Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, analise as afirmativas assinando V para as verdadeiras e F para as falsas. A prática da escravidão existia na África desde a antiguidade e suas características se mantiveram até o século XIX. Falso. A prática da escravidão era comum na África antes da chegada dos portugueses, em especial por meio da captura de guerra. Sim, verdadeiro.
O escravizado poderia ser tratado como membro da família, recebendo boa alimentação dentro da sociedade africana. Sim, também verdadeiro. Os africanos eram utilizados como mão de obra exclusivamente agrícola. Falso. Eles também eram utilizados para outras, atividades econômicas. Então ficou verdadeiro, falso. Ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, certo? A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira e a última é falsa. 4. Diferencia a escravidão praticada antes e depois da chegada dos portugueses ao continente africano. Antes da chegada dos portugueses, a escravidão existia em alguns lugares do continente africano. Depois, os portugueses transformaram a escravidão de africanos em um negócio internacional, certo? Página 20. A presença portuguesa na costa africana implicou grandes mudanças na região. Sobre essa influência do território africano, assinale a alternativa correta. A presença portuguesa provocou a cristianização maciça da população africana de acordo com os dogmas católicos? Não, falso. B. Os portugueses transformaram a escravidão que existia em localidades do continente africano em uma prática intensa e comercial. Sim, verdadeiro. Então ficou a letra B. 6. O texto a seguir é um texto do poema Navio Negreiro de Castro Alves. Com base no poema e seus conhecimentos, faça o que se pede. Bom, vamos lá. Vamos ler o trecho, do texto. O navio negreiro. Se o velho arqueja, se não, no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só caldeia, a multidão faminta cabaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão, homens simples, fortes e bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Sublinhe 2 trechos do poema que permite compreender o seu título. Bom, a gente pode colocar aí na primeira estrofe, vocês vão sublinhar: ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. A próxima vocês podem colocar na segunda estrofe: presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia. B. O que significam os versos homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos? Castro Alves refere-se à vida, de liberdade e saúde que os homens e mulheres africanas tinham antes de serem capturados e brutalmente escravizados. C. O poema faz referência à forma de tratamento ao qual eram submetidos os africanos escravizados. Explique como era esse tratamento. Bom, o tratamento era cruel e violento, Além de tirar a liberdade, os africanos eram expostos a situações indignas de sobrevivência e maus tratos. Certo? Página 21. Analise as imagens a seguir. De acordo com seus estudos e a análise de imagens, assinale as 2 alternativas corretas. A. As obras apresentam a diversidade dos povos africanos que foram trazidos à forças para o Brasil? Sim, verdadeiro, Nós temos aí várias caricaturas, várias imagens, representações de escravos. B. Os africanos trazidos ao Brasil provinham exclusivamente da região norte do continente africano. Não, foram de várias regiões, certo?
C. Ainda que de diferentes origens, os africanos apresentavam os mesmos elementos culturais. Não. Cada povo africano tinha ali a sua cultura. D. As obras de John Moritz Rugendas exibem a riqueza de detalhes étnicos e culturais dos povos africanos. Sim, verdadeiro. Então nós temos aí corretos a A e a B de dado. 8. Encontre as respostas das questões do caça-palavras. Então primeiro nós vamos preencher as colunas aqui para encontrar no caça-palavras, certo? Comércio de pessoas escravizadas. Como isso era chamado? De tráfico negreiro. Então vocês vão encontrar a palavra aí no caça-palavra, tráfico negreiros. Continente a que foi destinada a maior parte dos escravizados africanos. O continente americano. Então vocês vão achar a palavra americano. Nome do principal mercado de escravizados no Rio de Janeiro. Valongo. Então vocês vão encontrar a palavra valongo. Como os africanos chamavam o mar? De Calunga Grande. Então vocês vão achar a palavra Calunga Grande. Como ficaram conhecidos os navios negreiros? De tumbeiros. A última palavra é tumbeiro. Essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. Um beijo e até a nossa próxima aula.